Abram aí, por favor, em 2 Reis, capítulo 2, só para nós vermos um versículo aqui de 2 Reis 2, para nós retomarmos aqui a nossa leitura e a nossa exposição, porque hoje, na verdade, os irmãos vão me acompanhar num pequeno parênteses que eu preciso fazer com os irmãos. Nós precisamos fazer um parênteses aqui, porque a vida de Elias terminou, aqui o relato da vida de Elias terminou, nós já terminamos ali o nosso segundo ponto do nosso esboço, que fala sobre a imposição da sucessão, ou seja, Elias foi levado ao céu e agora não tem mais jeito, a tocha profética foi passada para Eliseu. Mas, como nós estamos nos despedindo de Elias, um momento muito triste, um momento meio pesado para nós, né? Com um certo pesar nós abandonamos Elias aí, ou melhor, Elias nos abandona. Como nós estamos nesse momento aqui agora da narrativa, e logo mais é Eliseu que vai assumir definitivamente a história aqui do livro dos reis, como nós estamos nessa transição, nós precisamos fazer um pequeno parênteses, porque a figura de Elias é muito repetida no Novo Testamento. Mesmo depois de ter sido arrebatado, Elias ainda ficou na mente das pessoas durante um bom tempo, inclusive aparecendo nas profecias bíblicas. E nós precisamos entender como que o Antigo Testamento, posterior a esse relato de Reis, e o Novo Testamento, como os testamentos lidam com Elias, para que a gente possa desfazer algumas confusões, para que a gente possa clarear algumas relações. Então hoje os irmãos vão me acompanhar nesse parênteses aí, mas os irmãos não devem perder de vista o que nós estamos falando ao longo dessa exposição do capítulo 2 de 2 Reis, que é um capítulo de sucessão. Nós estamos mostrando que Deus provê líderes para o seu povo. E nós estamos vendo 3 etapas da jornada sucessória. A passagem de bastão de Elias para Eliseu conta com 3 etapas. A primeira etapa é a iminência da sucessão. Todos sabem que Elias vai ser levado ao céu. Nós sabemos, Eliseu sabe, os profetas sabem, Elias sabe, todo mundo sabe. E a tensão do capítulo vai aumentando até que nós chegamos ali no ponto 2, que fala que a sucessão se impõe para Eliseu. Não tem para onde correr, Eliseu agora é o sucessor de Elias. E nós paramos aí, nós terminamos o segundo ponto. E o versículo 12, que é o que vai abrir a nossa digressão aqui, o nosso parênteses, diz o seguinte, vejam só lá o versículo 12. Vamos ler desde o 9, né, para a gente pegar o contexto aí. Havendo eles passado, 2 Reis 2:9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então nós paramos aqui no versículo 12, com Elias sendo levado ao céu. E por que eu disse que o versículo 12 vai servir de ponte para o nosso parênteses? Porque o texto fala que Eliseu nunca mais viu a Elias. Na verdade, ninguém aqui do livro de Reis vai ver Elias novamente. Há tanto que na sequência do relato, nós vamos estudar em outra ocasião, os discípulos dos profetas pedem para Eliseu que eles possam procurar, para que Eliseu permita que eles procurem o corpo de Elias, para ver se Elias tinha ido para algum lugar. Eliseu reluta no momento, mas eles insistem e finalmente vão. E evidentemente não encontram o corpo de Elias. Elias foi levado ao céu, não iam encontrar nada. Eliseu já sabia disso. Mas os profetas insistem e confirmam. Não, realmente Elias não está mais aqui entre nós. Então ninguém mais acha Elias. E isso, no decorrer da sequência, da história, da narrativa, só confirma que realmente a sucessão aconteceu de modo completo. Eliseu agora é mestre e Elias passou o bastão para ele. Agora, ainda que as profecias que Elias fez sejam citadas aí nos próximos capítulos de Reis, sobre outras pessoas que ainda não encontraram seu destino, de acordo com o que Elias já disse,
Jezabel, por exemplo, nós vamos ver o que vai acontecer com ela ainda. Ainda que as profecias de Elias sejam citadas, Elias não tem mais nada, nenhum episódio no livro dos reis. Não tem nada. Tem um outro episódiozinho muito breve a respeito de Elias no livro de 2 Crônicas, quando ele escreve uma carta para um rei, que não está aqui na sequência do livro dos reis. Mas é um episódio muito breve, é só uma carta que aparece ali, onde Elias traz um juízo para esse rei. Mas, no livro dos reis, não tem mais nada novo sobre Elias. Realmente ele desapareceu, foi levado ao céu, não aparece mais. Agora, quando nós vemos a sequência do texto bíblico, e aqui começa o nosso parênteses, quando nós vemos a sequência do texto bíblico, nós percebemos que o Novo Testamento lida com Elias de um jeito particular. E, na verdade, o Antigo Testamento também faz isso em uma ocasião específica que nós vamos ler aqui. Então, no intuito de explicar essas relações, para desfazer algumas confusões que o pessoal faz, para clarear algumas relações, inclusive que os autores do Novo Testamento fazem, especialmente os evangelhos, eu quero apresentar para os irmãos hoje 4 textos bíblicos que lidam com Elias. Um desses textos no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Então nós vamos fazer aí algumas correções, alguns ajustes a respeito disso. Pedro, coloca por favor o slide aí com os textos, só para a gente ter um horizonte. São esses textos aí, ó. Malaquias 4, de 4 a 6, Mateus 16, 28 até o 17, 13, e João 1, 19 a 27 e Apocalipse 11, 3 a 12. Esses 4 textos, para alguns, todos eles falam de Elias. Para outros, nem todos ali falam de Elias. É por isso que a gente precisa desfazer algumas confusões que geralmente o pessoal faz. Então você tem esses 4 textos aí que eu quero expor para os irmãos rapidamente. É claro, a gente não vai ver esses textos em detalhes, palavra por palavra, nós não teríamos tempo disso, mas a ideia é ter uma visão panorâmica do modo como o Novo Testamento lida com a figura de Elias, especialmente na sua associação com João Batista nos evangelhos. Então assim a gente vai ter uma visão bem clara disso. Tudo bem? Entenderam como nós vamos caminhar hoje? É um parênteses. Então, nós demos uma pausa lá no nosso esboço para a gente conseguir sanar isso daqui e depois voltar para o texto já seguindo com Eliseu. Elias já nos deixou e depois a gente segue com Eliseu sem maiores pausas, ok? Então, vamos ver aí esses textos, começando por Malaquias. Abram aí em Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4, de 4 a 6, que é o primeiro texto aqui nós vamos estudar hoje, que ainda no Antigo Testamento, no finalzinho ali do Antigo Testamento, fala a respeito de Elias. E nós precisamos entender o que o texto está falando, porque esse texto tem que estar na nossa mente, porque ele vai ser citado no Novo Testamento. Olha só, Malaquias 4, de 4 a 6. Todos acharam? Vamos lá então, o texto diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que vos enviarei, quem? O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, o profeta Malaquias, ele escreve depois do exílio, ele é um profeta pós-exílico. E ele aqui está pedindo para o povo olhar para o passado, se lembrar de algo do passado, a lei de Moisés, os estatutos de Deus, a fidelidade que o povo deveria ter à lei mosaica, mas ele também pede para que o povo olhe para frente, olhe para o futuro, para um personagem que vai reaparecer na história e que vai preceder o grande dia do Senhor aqui, o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor é uma expressão de juízo no Antigo Testamento, é o dia em que Deus julgará as nações, trará justiça a Israel, o dia em que a casa vai ser arrumada. No Antigo Testamento é o dia do Senhor. Antes do dia do Senhor vai ressurgir, vai ser enviado novamente o profeta Elias, que os leitores de Malaquias certamente conheciam, porque Elias se tornou o parâmetro, o padrão de profecia. Quando você pensa em alguém que representa os profetas, você lembra de Elias.
No Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento também, ele se torna um representante disso. Então Malaquias está falando, olha, lembrem-se da lei de Moisés lá atrás, para vocês seguirem isso, e tenham os olhos no futuro também, porque antes do dia do Senhor, o próprio Deus vai enviar um mensageiro, e esse mensageiro será o profeta Elias. E o porquê, né, do profeta Elias aqui? Bom, o fato de Elias ter sido arrebatado, o fato dele não ter experimentado a morte, e o fato dele ser o representante do movimento profético, do trabalho profético em Israel, fez com que ele ganhasse destaque, certamente. Na mentalidade popular, isso dos judeus, né, isso acabou trazendo a ideia, essa profecia aqui acabou trazendo a ideia de que Elias retornaria pessoalmente no futuro. O texto fala que Deus enviaria o profeta Elias, e somado ao caráter espetacular do seu ministério todo, o povo judeu pensava, não, quando for para o mundo acabar e o reino messiânico ser instituído, o próprio Elias vai voltar do céu e vai resolver as coisas aqui, vai deixar tudo em ordem. E isso, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, foi sendo alimentado no imaginário popular. Tanto essa profecia aqui, que diz isso claramente, como os feitos espetaculares do ministério de Elias. E qual vai ser o trabalho desse profeta? O versículo 6 diz, olha só, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo mostra para nós, o último versículo aqui de Malaquias, né, que encerra as páginas do Antigo Testamento, mostra para nós o propósito e o resultado do trabalho desse Elias aqui, desse profeta Elias. O que ele vai fazer? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Num primeiro momento, quando nós lemos esse versículo, a gente entende que ele está falando sobre a reconciliação familiar. Os pais estão brigados com os filhos por conta do pecado deles, por conta da rebeldia, por conta da inimizade, eles estão brigados, mas o profeta Elias, quando vier, ele vai converter, ou seja, ele vai alinhar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, vai fazer com que esses conflitos familiares cessem. Isso é possível, é possível entender isso daqui, mas pode ser também que essa expressãozinha tenha o seguinte sentido. Quando esse profeta Elias vier, ele vai unir o coração dos pais e dos filhos em fidelidade a Deus. Essa expressão pode significar isso daqui. O que faz sentido quando Lucas faz um eco desse texto aqui, nós vamos ver mais para frente quando nós lermos um texto de Lucas. Faz um eco disso aqui, fala dos infiéis se convertendo à fidelidade. Ou seja, tanto as gerações mais antigas como as gerações mais novas, essas duas gerações, mediante a pregação desse profeta que virá, eles vão se converter a Deus. Eles vão se arrepender e vão ter o coração alinhado, as duas gerações, em obedecer a Deus. E o fato de Elias ser mencionado aqui faz sentido porque a tarefa de Elias ao longo de sua vida foi pregar o arrependimento ao povo, para que o povo se convertesse do seu mau caminho e se voltasse a Deus. Então aqui pode ser que esteja se referindo a um coração compromissado com o Senhor. E como eu disse para vocês, essa profecia que encerra as páginas do Antigo Testamento, depois do período interbíblico, quando nós adentramos o Novo Testamento, a figura de Elias, que tem um caráter tão espetacular, tão miraculoso, fogo do céu, carruagem de fogo, a coragem dele, tudo isso ficou muito, muito impregnado na cabeça dos judeus. E essa profecia falou, olha, realmente tem alguma coisa com Elias aí no futuro. Quando nós adentramos o Novo Testamento, nós vemos que realmente as pessoas tinham um imaginário popular a respeito disso. Às vezes até um pouco nós estranhamos isso. Vejam, por exemplo, Mateus 16. Vamos adentrar agora as páginas do Novo Testamento. Mateus 16. O povo esperava essa volta de Elias para inaugurar a era messiânica. E eles tinham algumas expectativas ali, algumas expectativas que permaneceram ao longo de muito tempo e que foram corrigidas, depois até pelo próprio Senhor Jesus, como a gente vai ver. Então eles esperavam que o próprio Elias retornaria do céu e introduziria o Messias no mundo. Essa era a expectativa dos judeus. E nós percebemos isso em alguns relatos. Olha só Mateus 16.
Nós vamos ler daqui a pouquinho os versículos seguintes, mas vejam o versículo 13. Mateus 16, 13. Olha só. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão messiânica, ok? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, Jesus pergunta: o que as pessoas estão falando sobre mim? E aí os discípulos respondem: tem gente falando que é João Batista. João Batista já tinha falecido. Tem gente falando que é Jeremias, um dos grandes profetas também do Antigo Testamento. Tem gente falando que é Elias. Porque na cabeça do povo, Elias teria um papel messiânico, especial na introdução dessa era, a do reino messiânico. Outro texto, Mateus 27. Vire aí as páginas da sua Bíblia para Mateus 27. Nós chegamos na crucificação de Jesus e nós vemos que até na crucificação de Jesus, Elias aparece também. Olha só, Mateus 27, 45. Claro, né? Não é que Elias aparece lá pessoalmente, aparece na fala das pessoas, no imaginário das pessoas. Olha só, Mateus 27, 45 a 49, olha só. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Eli, Eli, lama sabachthani, eles entenderam: ele está chamando por Elias. Talvez com a dificuldade de pronunciar, por estar ali na cruz, ou pela sonoridade semelhante, eles pensaram: ele está chamando por Elias. Então nós percebemos, na sequência do texto, que isso está forte na cabeça do pessoal. Olha só. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, não faz isso não. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Ou seja, na cabeça do povo, se tem alguma coisa maravilhosa, espetacular para acontecer, é Elias que vai abrir o caminho aí. É Elias, que esse profeta espetacular, que vai dar start a isso, que vai dar o início a isso. E vejam também Lucas 9. Olha como isso estava no imaginário popular, tanto por conta da profecia de Malaquias, como por conta do ministério espetacular de Elias. Ele foi arrebatado. Isso aconteceu com Elias e Enoque apenas, nós vimos isso. Lucas capítulo 9, versículo 7. Olha só. Ora, o tetrarca Herodes, Lucas 9, 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Ou seja, para o povo, Elias ia aparecer. Então, quando nós vemos esse texto, nós percebemos que a expectativa do povo era essa: a qualquer momento Elias vai ressurgir. Então é com essa mentalidade que os judeus dos tempos de Jesus viam Elias. Eles esperavam que Elias ia inaugurar o reino messiânico. Não sabiam ao certo como seria isso, mas com base na profecia de Malaquias, de 4 a 6, que encerra aqui, né, o nosso Antigo Testamento, essa era a expectativa deles. Isso vai acontecer, Elias vai voltar. E na mente do pessoal, o entendimento deles é que Elias ia voltar presencialmente, pessoalmente. Ele ia descer do céu e o próprio Elias ia voltar. Mas quando nós adentramos o Novo Testamento, agora olhando para como os autores dos evangelhos e o próprio Jesus lida com Elias e essa relação messiânica, nós percebemos que a coisa foi um pouco diferente da expectativa popular, do imaginário popular. Vamos agora para o segundo texto, Mateus 16, 28. Entenderam Malaquias? Ficou claro? Essa profecia é simples, não tem muito mistério que entender. Deus enviaria um profeta e esse profeta pregaria o arrependimento das gerações, a conversão deles a Deus. É simples. Isso marcou o povo. Entramos agora no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 28. Por que nós colocamos esse texto aqui? Porque Elias, como eu disse na semana passada, ainda que ele não apareça mais no livro dos reis, e no resto do relato bíblico também, ele aparece uma vez mais.
É como uma cena pós-crédito, sabe? Nos filmes, quando sobem as letrinhas e no final você é surpreso, nossa, tem uma cena adicional aqui. Com Elias acontece a mesma coisa. Qual é a cena pós-crédito de Elias? O Monte da Transfiguração. Elias aparece de novo ali, o próprio Elias aparece. E é o relato que está em Mateus 16. Então olha o que diz aí o texto, Mateus 16, 28. Jesus está falando com os seus discípulos e ele diz: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Bom, Jesus fala isso e no primeiro momento isso nos causa alguma surpresa, porque fala assim, peraí, como os discípulos verão o Filho do Homem no seu reino, ou seja, o reino instituído, sem morrer? Até hoje nós estamos esperando o reino. Então quer dizer que tem o Pedro vivo por aí ainda, tem o Tiago andando por aí, o João andando por aí disfarçado, é o Drácula, agora vampiro, vive milhões de anos. O que está acontecendo aqui? No primeiro momento, esse versículo nos intriga. Falou, mas como? Eu estou esperando o reino até agora, o reino não instituiu, o que aconteceu? Será que o reino foi instituído e eu perdi o bonde, não vi? Né? O que aconteceu? A sequência do texto nos mostra o que é essa visão do reino que alguns discípulos ali tiveram realmente antes de morrer. É a sequência do capítulo 17, olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, e quem é o nosso personagem? Elias. Olha Elias aqui na cena pós-crédito. Ele aparece mais uma vez. Ele pisa mais uma vez nos montes da terra prometida. Ele aparece aqui na transfiguração. E lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pode ser que Pedro, diante do que está acontecendo ali, ele está vendo um vislumbre do reino messiânico, como Jesus tinha dito. Ele está vendo aquilo que está acontecendo. Pode ser que Pedro queira prolongar aquele momento, porque deve ser legal. Imagina você lá. Olha só, Elias, Moisés, quero bater um papo aqui. Fala, e esse negócio do Mar Vermelho aí? Conta para mim. O que foi isso aí? E esse negócio do céu, carruagem de fogo, rapaz? Né? Então pode ser que Pedro queira prolongar esse momento aqui. Nós não sabemos como eles identificaram que era Moisés e Elias, afinal de contas não tinha Instagram naquela época, para você olhar a foto, né? Esse é Moisés, @Moisés, @Elias, não tinha, né? Nós não sabemos como eles identificaram Moisés e Elias, talvez algo sobrenatural mesmo, uma identificação sobrenatural, mas eles sabiam, era Moisés e Elias. E Pedro talvez quisesse prolongar esse momento aqui, ou uma outra possibilidade também boa, é que Pedro está pensando que como o reino vai ser estabelecido naquele momento, eles vão celebrar agora a festa dos tabernáculos, que vai ser celebrado quando o reino for estabelecido no futuro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no reino messiânico, todos os povos vão celebrar a festa dos tabernáculos, lá no reino messiânico, no reino milenar. Pedro, sabendo dessas profecias, falou, agora é a hora, Moisés está aqui, Elias está aqui, o Messias está aqui, ele já está glorificado aí, a gente vai começar a celebrar que agora o reino chegou, vamos começar a montar aqui as tendas para celebrar a festa dos tabernáculos. Pode ser que Pedro esteja pensando nisso, mas isso não era ainda aquele momento, era só um vislumbre do reino, não era o reino estabelecido ainda. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Acabou esse vislumbre aí do reino. Então o que Jesus disse no finalzinho do capítulo 16 se cumpriu. De fato, Pedro e os irmãos Tiago e João viram um vislumbre do reino de Deus. Um reino de Deus com Jesus glorificado, a presença de Moisés e Elias ali, eles viram isso. Agora, o que chama a nossa atenção nesse texto é justamente, claro, né, tudo chama a nossa atenção no texto, mas um destaque especial que chama a nossa atenção é a presença de Moisés e Elias ali. Você fala, mas por que Moisés e Elias aparecem aqui? Por quê? Bom,
Moisés, pode ser que Moisés apareça aqui. Esse episódio ele é um pouco nebuloso, ele é um pouco enigmático em alguns sentidos. Mas pode ser que Moisés apareça aqui porque realmente Moisés é tido como o maior profeta até a vinda do Messias. Ele é o representante da lei, ele é o representante da aliança. Quando você fala no Novo Testamento, sobre ler a lei ou sobre ler Moisés, você está falando dos livros que Moisés escreveu. Ele é o grande líder do povo, o grande representante do povo, representando a lei, a própria lei e a aliança. E ele é tido como um dos grandes profetas ali, o maior profeta que teve até a vinda do Messias. O próprio livro de Deuteronômio fala que depois de Moisés não houve alguém como ele. E Elias, que é o nosso personagem aqui que nós estamos estudando, por que Elias aparece? Bom, como eu disse para vocês, Elias é tido como um representante dos profetas. Ele é quem encabeça o crescimento, o auge do trabalho profético em Israel, por meio do seu ministério de milagres, por meio da sua pregação corajosa. Então ele é o representante dos profetas. Ele, como indivíduo, representa todo o grupo, todo o trabalho profético. E mais, os irmãos se lembram lá de Malaquias. Malaquias fala que Elias é um arauto do fim dos tempos, é um mensageiro do fim dos tempos, ele é um arauto messiânico. E nós estamos falando aqui de uma prévia da instauração do reino messiânico. Então Elias, além de ser representante do profeta, é um arauto do Messias, é um arauto do rei que vai instituir o seu reino um dia. Então, por isso ele está aqui. Quando nós temos lado a lado Moisés e Elias conversando com Jesus, nós percebemos algumas coisas. Em primeiro lugar, que Jesus cumpre a lei e os profetas. Porque Moisés, sendo representante da lei, e Elias, sendo representante dos profetas, nós temos aqui um indício de que, ao eles estarem conversando sobre o que aconteceria, que é o que Lucas nos diz, o relato paralelo de Lucas nos fala, que Elias, Moisés e Jesus estavam conversando sobre a partida de Jesus, ou seja, sobre a sua morte. Nesse diálogo ali nós percebemos, a lei e os profetas, representados aqui por Moisés e Elias, falam sobre a partida de Jesus, falam sobre a morte de Jesus. Estão confirmando, realmente, o Messias tem que morrer, o Messias tem que partir. Isso está embutido na mensagem do Antigo Testamento, por meio da lei e dos profetas. Mas mais do que isso, aquela voz que vem do céu e fala, este é meu filho, ouvi-o, mostra para nós que Jesus é maior que Moisés e Elias. Gente, Moisés e Elias foram realmente homens muito poderosos, muito usados por Deus. De uma fidelidade enorme, de um exemplo, de um modelo de fidelidade que nos constrange. E fizeram feitos maravilhosos, milagres incríveis, espetaculares. Abrir o Mar Vermelho, as pragas, Elias com as coisas de fogo dele, fogo do céu, carruagem de fogo, tudo isso é espetacular. Mas o texto quer deixar claro, existe alguém que é maior do que Elias e é maior do que Moisés. E esse alguém é o Filho de Deus, é Jesus, é o Rei. Então é por isso que esse texto é colocado aqui para nós, confirmando, Jesus é realmente o Messias, e vocês viram um vislumbre disso. Mas o que chama realmente a nossa atenção é o que vem depois. Porque os discípulos viram tudo aquilo e eles ficaram com aquilo na cabeça. Mas estava lá Moisés, Elias, Jesus, a gente pensou que ia ficar ali mais um tempo, não ficou. E eles ficaram com aquilo na cabeça. E conforme eles desciam do monte, olha só o que aconteceu, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? De onde os escribas estavam puxando isso daqui? De qual texto? De Malaquias. Os escribas estão falando, Elias precisa vir primeiro e ele então vai inaugurar a era messiânica. E é verdade, os escribas aqui estão falando uma verdade. Eles ensinavam uma verdade. Talvez eles tivessem algumas especulações de como isso aconteceria, mas, via de regra, o texto de Malaquias fala isso. O profeta Elias voltará. E os discípulos perguntam, mas, Senhor, Elias não tem que vir? Os escribas não ensinam isso para nós? E Jesus responde o seguinte, versículo 11. Então Jesus respondeu,
De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, a profecia está certa, o ensino dos escribas está certo. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E aqui vem a conexão que o Novo Testamento faz, que os evangelhos fazem. Jesus falou, realmente, Elias tem que vir, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Elias já veio, só que eles não reconheceram que Elias já veio. O arauto do Messias, o pregador do reino messiânico, aquele que anuncia a chegada do rei, já veio, ele já cumpriu seu papel. A profecia de Malaquias já se cumpriu, só que o povo não percebeu isso. Pelo contrário, o povo rejeitou esse Elias e fez com ele tudo o que quiseram. O que as pessoas fizeram com João Batista? O que aconteceu com João Batista? Ele foi morto. E as pessoas olhavam para ele como alguém de autoridade, um pregador, mas o seu final foi um final de martírio. Ele morreu ali. E o texto fala, olha, eles fizeram tudo o que quiseram com ele, mataram ele, mostrando a sua rejeição ao arauto do Messias. Elias já veio, só que o povo rejeitou. E nós percebemos essa relação de João Batista com Elias, mesmo antes de João Batista nascer. Olha o texto de Lucas, capítulo 1. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Porque é um passo a passo que se os irmãos perderem algum ponto, os irmãos vão ficar boiando. Estão entendendo tudo? Dona Digna. A glorificação foi depois da morte. Ali nós temos uma prévia. É como se fosse uma amostra grátis do reino. Vocês vão ver um pouquinho do reino de Deus, um vislumbre pequenininho, para confirmar que o reino existe, que o rei chegou e que o Antigo Testamento aponta para ele. E esse reino depois vai ser instituído com Jesus glorificado. Então aqui é uma prévia. É uma préviazinha pequena, mas a glorificação de Cristo acontece depois da sua ressurreição. Aqui é só uma amostra grátis, certo? Brenner. Uma dessas coisas que Jesus fala que compara João Batista com Elias, eu não sei se alguns pensam que dá uma ideia de reencarnação. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tem gente que acha que João Batista é a reencarnação de Elias. Daqui a pouco a gente embarca nessa viagem também. Vamos para Lucas 1. Olha só, Lucas 1, 13... 17, de 13 a 17, olha só, Lucas 1, 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, pai de João Batista, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Para o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então vejam aqui um eco da profecia de Malaquias. O anjo diz para Zacarias, o seu filho, ele irá no poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, ou seja, ele será capacitado pelo mesmo Deus, pelo mesmo espírito que capacitou o ministério de Elias, ele terá o mesmo vigor, a mesma coragem, terá um ministério semelhante, e o propósito dele será promover a conversão do coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à prudência. Ou seja, ele chamará ao arrependimento os pecadores. Ele falou, olha, vocês têm que se arrepender e se voltar à justiça. Que é exatamente o que Elias fez e o que João Batista fez.
Ao longo do ministério de Elias, ele chamou o povo ao arrependimento. Gente, abandone Baal, largue essa coisa idólatra e volte-se para Deus. João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Voltem-se para Deus, vocês estão distantes, abandonem isso e voltem-se para Deus. E o anjo fala claramente para Zacarias. Ele vai ser capacitado pelo Espírito, o mesmo Espírito que atuou em Elias. Ele irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Então essa relação é muito clara. Para os autores dos evangelhos, para o próprio Jesus, para Lucas, para Zacarias, João Batista cumpre a profecia de Malaquias 4. João Batista cumpre isso daí. Ele é aquele que veio no poder e no espírito de Elias. Agora aqui a gente percebe uma coisa interessante, uma aplicaçãozinha para nós muito interessante. Elias fez muitos milagres, fez coisas muito fantásticas. Se fosse fazer um filme de Elias, ia ser um filme, ia abusar dos efeitos especiais, não é? Cheio de efeitos especiais. Cheio de espetáculos, de fogo, tudo mais. O seu arrebatamento também foi fantástico, né? Indo ali numa tempestade, na tormenta ao céu. Agora, João Batista fez algum milagre? A gente tem algum relato de João Batista fazendo algum milagre? Alguma coisa espetacular como Elias fez? A gente tem algum relato disso? Sim ou não? Você lembra de João Batista mandando cair fogo do céu? João Batista sendo arrebatado? Ele foi martirizado, não arrebatado. E é curioso observar que os autores dos evangelhos fazem uma relação, continuam fazendo uma relação clara de Elias e João Batista. Olha Mateus 3. Quando nós vimos lá atrás o estilo de vestimenta de Elias, a moda profética que Elias lançou, nós percebemos que isso se repete em alguns outros textos, inclusive no estilo de João. Mateus quer conectar a nossa mente, fazer uma conexão na nossa mente entre Elias e João Batista, no estilo de roupa. Olha só Mateus 3,4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Isso daqui é o estilo de João Batista, de Elias. Aqui Mateus está falando, olha, eu conheço alguém, ele quer que nós pensemos, eu conheço alguém que se vestia assim, era Elias. Então, para os autores bíblicos, Elias e João Batista têm uma relação muito clara. O mesmo Espírito que capacitou Elias é o Espírito que capacitou João Batista. A profecia de Malaquias sobre Elias se cumpre em João Batista. Só que Elias fez feitos fantásticos. Realizou obras miraculosas. João Batista não. Nós não temos nada miraculoso no sentido comparado ao que Elias fez. Nós não temos isso na vida de João Batista. Qual era o trabalho de João Batista? Pregar. O reino do céu chegou, arrependam-se. E batizava as pessoas ali como uma expressão do arrependimento delas. Mesmo assim, Lucas, que nós acabamos de ler, fala para nós que João Batista atuou no espírito e no poder de Elias, que ele foi grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, preparou o caminho do Messias, como nós vemos aqui no versículo anterior a Mateus 3, que nós lemos aqui agora, versículo 3 diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aqui está citando uma profecia cadê aqui? 3... Profecia de Isaías 40, está citando aqui. Ou seja, João Batista é esse arauto, que vem no poder de Elias. Só que João Batista não faz nada fantástico. João Batista não é alguém que faz milagres extraordinários. E o que isso ensina para nós? A nossa fidelidade a Deus e o cumprimento do nosso papel naquilo que Deus designou para nós, não depende de feitos espetaculares, não depende de coisas grandiosas, não depende de coisas de tirar o fôlego, não depende de coisas cinematográficas como foi com Elias. O mesmo Espírito que atuou em Elias capacitou João Batista. Elias teve sim coisas miraculosas, incríveis. João Batista pregou, apenas isso. Pregou, batizou, e no final foi martirizado. Bem diferente do que aconteceu com Elias. Mas nós temos o mesmo Espírito atuando nos dois. O verdadeiro validador do nosso ministério é a fidelidade à palavra. Elias foi fiel à palavra.
teve os feitos miraculosos, tudo mais, mas ele foi fiel no seu compromisso com Deus. João Batista, que foi um simples pregador, também foi fiel a Deus. E os dois são reconhecidos aqui como grandes homens de Deus. Inclusive João Batista cumprindo a profecia de Malaquias. E é muito triste ver hoje que tem crentes que vivem em função do fantástico. Tem crente que acha que para Deus atuar na vida dele tem que ser sempre um Elias. João Batista não. Porque João Batista ele prega, ele batiza, ele é martirizado. Agora Elias não. Elias é o homem do fogo. Elias é o homem dos embates polêmicos. Elias é o homem da carruagem de fogo. E tem crente que sobrevive daquilo que é espetacular. Vai na igreja todo domingo porque quer que caia fogo do céu. Todo domingo tem que ter uma cura, tem que ter uma libertação, tem que ter um milagre acontecendo, tem que ter uma palavra direta do Senhor. O pastor tem que falar, irmãos, eis que Deus me disse. Tem crente que sobrevive disso. E quando vai numa igreja como a nossa, e ouve uma pregação bíblica, eles falam, aqui não tem o Espírito Santo. Eu lembro, quando eu era menor, quando eu ainda dialogava com alguns familiares pentecostais, porque hoje eu já cortei algumas relações, mas quando eu ainda dialogava com alguns familiares, eu falava que eu era da Igreja Batista, eles falavam, que lá não acredita no Espírito Santo, né? Eu falava, o que é isso agora? É heresia agora? Ser batista é herético agora? Não acredita no Espírito Santo? Que invenção é essa? Mas para os pentecostais, qual é a ideia? A presença do Espírito Santo é coisa fantástica. É fogo do céu, é sapatinho de fogo, é tudo de fogo, né? Igual Elias mesmo, né? É sapatinho de fogo, é manto de fogo, é cortina de fogo, é coluna de fogo, tudo é de fogo. É rodar no manto, é tudo isso. Elias também tem um manto, né? Olha só, tudo pentecostal, todos os elementos pentecostais Elias tem, né? E tem gente que sobrevive disso, que acha que Deus só atua num lugar por meio de coisas espetaculares, por meio de coisas milagrosas. E existem expressões até mais sutis disso. Eu sigo algumas igrejas no Instagram, no Facebook, e é muito curioso ver que todo domingo que eles postam alguma coisa sobre o culto que eles tiveram, a legenda da imagem é assim, nossa, hoje Deus fez maravilhas em nosso meio. E não são igrejas pentecostais. Deus fez maravilhas em nosso meio. Hoje o nosso culto foi incrível, foi maravilhoso. Ok, eu acredito que o culto possa ser sempre maravilhoso, tal, mas essa ideia de algo sempre exorbitante, sempre algo espetacular, irmãos, a realidade não é sempre assim. Muitos irmãos vêm aqui e ouvem uma EBD, é isso. Se você falar que isso é maravilhoso, isso é incrível, amém, você está certo. Agora, achar que sempre tem uma grande coisa acontecendo, uma grande iluminação, não é assim na vida cristã. E essa realidade que é aplicada a Elias, essa diferença de realidade aplicada a Elias e a João Batista, ilustra isso para nós. Tem muito crente que espera para dirigir a sua vida, eu vou para essa ou para aquela direção. Tem muito crente que espera cair fogo do céu. Eu só vou namorar aquela pessoa se acontecer tal coisa. Se eu olhar para o céu e ver uma nuvem no formato de um coração, aí eu sei que eu tenho que namorar com aquela pessoa. Se eu for da igreja hoje e a palavra vier para mim, aí eu vou saber que eu tenho que aceitar aquela vaga de emprego. Caso contrário, eu não aceito. E aí você fala para a pessoa assim, olha, eu tenho um versículo para compartilhar com você. Você está em indecisão sobre qual caminho seguir? A palavra de Deus nos dá sabedoria bíblica. A pessoa fala, não. Deus não age assim. Deus age por direções espetaculares. Estou exagerando ou não? É assim que o meio evangélico pensa. O meio evangélico despreza o simples conselho bíblico, uma pregação bíblica. O meio evangélico despreza a pregação bíblica dos púlpitos em busca do espetacular. Eles se apegam apenas ao espetáculo de Elias, mas esquecem que o mesmo Espírito que atuou em Elias atuou também em João Batista, que foi um pregador que chamava as pessoas ao arrependimento. Então nós temos que tirar da nossa cabeça essa ideia de que a vida cristã é marcada sempre por espetáculos. A Bíblia tem sim Elias, momentos extraordinários, mas a Bíblia também tem momentos João Batista, onde é a simples pregação da chegada do reino que converte os pecadores, que leva os pecadores ao arrependimento. Então, quando nós olhamos para esse contraste e a semelhança, o contraste e a semelhança entre Elias e João Batista, nós temos que manter isso em mente. Então, assim, nós terminamos aí o segundo texto que está diante de nós. Beleza?
Estão entendendo aí Malaquias, Elias, João Batista? Está claro para vocês? Legal. Sim. Exatamente, ou seja, nem sempre são coisas fantásticas na vida cristã. E nós, como crentes, às vezes nós pensamos que Deus não nos dirige por meio de um simples conselho. Crentes imaturos pensam isso, né? A maturidade cristã nos mostra que, peraí, é a pregação da palavra de Deus? Então ela vai me dirigir, poderosamente. Ela vai me dar direção, vai me orientar de maneira poderosa. O ministério de alguém é validado não por fogo que cai do céu apenas. Isso aconteceu com Elias. Mas o ministério de João Batista não teve isso. A validação do ministério dele foi pela pregação. E nós temos que ter essa maturidade e entender que a simples pregação é poderosa também. É simples no sentido de algo simples em contraste com o que aconteceu com Elias, mas é poderoso também. Muito bem, vamos aí para o terceiro texto, senão a gente não consegue avançar para a próxima ocasião, para a sequência do texto aí, para as próximas ocasiões na história de Eliseu. Olha só João 1, 19 a 27. É o terceiro texto que cita a relação entre João Batista e Elias. João 1, 19 a 27. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João Batista está deixando claro: eu não sou o Messias, gente. Não, vocês podem pensar isso, mas da minha boca vocês estão ouvindo: eu não sou o Messias. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não. Agora complicou para a gente. Porque Jesus falou que João Batista é Elias. Mas João Batista falou que não, que ele não é Elias. E agora? Bom, a Bíblia tem contradição. Vamos fechar a nossa Bíblia, vamos para casa, aí nos vemos no culto da noite. É isso? É claro que não. Tem um jeito de nós lidarmos com isso daí. O texto continua. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Parece, como eu mencionei aqui, uma contradição, porque Jesus afirmava que João Batista era o Elias profetizado de Malaquias 4. Mas aqui João Batista fala que ele não é. Aí alguns falam assim: não, é que na verdade João Batista era humilde e ele não se reconhecia como Elias. Ela fala: não, gente, eu não sou Elias, não é para tanto, eu sou humilde. Não parece ser isso daqui, porque na sequência do texto ele cita a profecia de Isaías, que fala que ele é o arauto messiânico. Ele fala: eu sou aquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, João Batista tinha conhecimento do seu papel, do seu ministério como arauto do Messias, como aquele que anuncia a chegada do Messias. Ele sabia disso. Então, como que nós alinhamos isso aí? Porque nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João Batista é associado a Elias, mas aqui em João, o próprio João Batista nega. E aí, como nós alinhamos essas duas coisas? Bom, me parece simples. Quem faz essa pergunta aqui são os judeus, os sacerdotes levitas aqui, que mandam uma comitiva para perguntar quem é João Batista. E como eu disse para vocês, os judeus tinham no seu imaginário, por conta da profecia de Malaquias, por conta do ministério de Elias, do arrebatamento dele, os judeus tinham no seu imaginário uma ideia de que Elias voltaria pessoalmente para realizar ali a inauguração do reino messiânico. Eles esperavam que o próprio Elias voltaria do céu, ele foi levado ao céu, ele voltaria do céu para fazer isso. Então essa era a expectativa deles. Quando eles perguntam para João Batista: olha, você é Elias? João Batista falou: não, e não é mesmo. Eu não sou Elias que desceu do céu. Eu sou João Batista, filho de Isabel, Zacarias. Estou aqui meu RG, não nasci, não voltei do céu. Não sou isso. Então aqui em João, o que parece estar em destaque é a expectativa escatológica errada que aqueles homens tinham sobre Elias. Eles esperavam que Elias voltaria do céu de alguma maneira. E falou: você é Elias, João Batista? Não, eu sou João Batista. Eu sou o arauto do Messias. Isso é verdade.
Isso está alinhado, em harmonia com o que Jesus disse sobre eu cumprir o papel de Elias, o profeta que vem antes da chegada do Messias. Isso está alinhado, mas eu sou João, não sou Elias. O João não é um codinome para Elias, eu não sou um agente secreto aqui, celeste. Eu sou João Batista, eu não sou Elias. E é curioso observar, como o Brenner disse, que para algumas pessoas, hoje, eles ainda entendem essa relação errada. Para algumas pessoas, João Batista é Elias reencarnado. Para os judeus não era assim, os judeus não tinham essa noção de reencarnação aqui. Mas, hoje em dia, por conta do espiritismo, eles têm essa noção, algumas pessoas têm essa noção, que João Batista é Elias reencarnado. Eu trouxe aqui um trechinho da Revista Cristã de Espiritismo, para nós darmos uma olhada. Olha só o que diz a Revista Cristã de Espiritismo sobre o assunto. Quando Jesus disse que Elias já teria vindo e que ninguém o reconheceu, muitos interpretam que João era inspirado por Elias e não que era o próprio profeta. Mas essa identificação dos dois personagens, sendo a mesma pessoa, mostra também um outro aspecto, a lei de causa e efeito. Agora aqui o negócio fica sério, olha só. Presta atenção. Na figura de Elias, mesmo falando em nome de Deus, ele cometeu alguns excessos e violências em sua época. Posteriormente, o seu espírito veio na figura de João Batista para preparar o povo para receber as palavras do Messias. Entretanto, pelo fato de ter cometido os excessos em sua vida anterior, veio resgatar parte de seus débitos, sofrendo a decapitação por ordem de Herodes, a pedido de Salomé, que o agradou numa apresentação de dança, manobrada ardilosamente pela sua mãe Herodíades. Note-se a analogia das circunstâncias. Aqui, quem não vê é cego, olha só. Só não vê quem não quer. Na ocasião em que era conhecido como Elias, enfrentou a rainha Jezabel, tendo-a vencido pelos poderes, matando os sacerdotes e suprimindo o culto ao deus Baal. Na segunda ocasião, já como João Batista, ele é morto por maquinação também de uma rainha. Ó, vocês não viram a semelhança? Está na cara. Só não vê quem não quer. Aqui, ó. Na primeira vez que Elias veio, ele bateu de frente com Jezabel. E quando ele veio de novo como João Batista, ele bateu de frente contra a rainha. Pronto, está aí, ó, a mesma pessoa. Mesma pessoa. Vocês não conseguem perceber isso? Falta uma iluminação para vocês. Falta aí um destravar da mente. Não está na moda essa palavra, né? Falta um destravamento espiritual para vocês verem aí. E mais, Elias cometeu alguns excessos, a gente sabe. Fogo do céu, gente, é demais, né? Mandar fogo do céu para consumir lá os soldados é uma violência desnecessária, né? Poxa vida, é uma coisa que não era preciso Elias fazer. Elias poderia ter ido no diálogo fazer uma coisa dessa, muito excesso. Não. Agora ele precisa voltar para pagar os seus pecados. E aí ele volta como João Batista e então é martirizado e aí quita a dívida. Aí ele evolui como espírito e agora já era, está tudo quitado, tudo pago. E aí? Ronan? Tudo do ministério de Elias acaba sendo uma coisa questionável, né? De João Batista também. A visão espírita é uma visão que mistura um monte de coisa, né? Claro, a gente não endossa isso, é óbvio que não. Primeiro porque reencarnação não existe, é óbvio. A Hebreus 9:27 fala, ao homem cabe morrer uma só vez. E o que acontece depois? O juízo. Reencarnação não existe. E mais, esse texto, em outras ocasiões, fala... ao longo do texto lá, esse texto dessa revista cristã de espiritismo, meu Deus, essa revista fala que os judeus acreditavam em reencarnação. Gente, o conceito de reencarnação espírita é uma coisa muito mais recente, não é uma coisa que os judeus acreditavam, é você misturar as coisas. Não tem nada a ver. Outra coisa, tudo que Elias faz é claramente dirigido por Deus. Nós vimos isso nas ocasiões passadas. Tudo que Elias faz é dirigido por Deus. Elias não cometeu excesso em momento nenhum. Tudo que Elias fez foi dirigido por Deus. O fogo que caiu do céu foi fogo divino. Tudo foi dirigido por Deus. Então Elias não cometeu excessos. Pelo contrário, isso mostra a sua fidelidade a Deus. Então é óbvio, essa revista Cristã Espírita aqui está viajando. Nada a ver isso daqui. Mas as pessoas ainda nutrem relações erradas entre Elias e João Batista. Sim.
Sim, sem chover. O pessoal fala, olha, 3 anos de chuva não dá, sem chuva não dá. Elias poderia ter feito ali uns 6 meses só, mas 3 anos não dá. Excesso, aí ele tem que voltar para pagar os pecados. Não é assim que acontece, né? É muito ruim, crise é muito ruim. O povo de Israel sofreu muito por causa disso. Mas enfim, até hoje as pessoas têm ideias erradas sobre essa relação de Elias e João Batista. Até hoje eles têm essa relação errada aí. Prova aí dessa reencarnação, que nós sabemos não tem nada a ver, porque reencarnação não existe. Isso é uma grande mentira, é uma grande invenção isso daí, e não tem nada de bíblico. Mas o texto continua, e a gente vai parar nesse texto aqui. Na próxima ocasião nós falamos um pouquinho de Apocalipse. Olha só o que diz o versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Essa menção aqui do profeta específico, esse o profeta, é um profeta que é pronunciado, ele é profetizado. Esse personagem é profetizado por Moisés, lá em Deuteronômio 18, quando fala que virá um outro profeta, que será ali poderoso também, que o povo vai ouvir. E esse profeta tem um caráter messiânico também, tem um contorno messiânico. E estava na mente do povo, olha, tem Elias, tem esse profeta de Deuteronômio 18, você tem que ser algum desses aí, o João Batista, para a gente levar você a sério, para você ser realmente alguém que está anunciando a chegada do rei. Mas o Elias nega isso, ele fala, gente, eu não sou o Elias que desceu do céu, que vocês estão esperando que venham desse jeito, eu cumpro o papel de arauto, mas eu não sou o Elias, eu sou João Batista. Eu não sou esse profeta. Esse profeta, nós sabemos mais para frente, é o próprio Jesus. Ele é esse profeta com grande autoridade que o povo todo ouve. Esse foi o profeta dito ali por Moisés em Deuteronômio 18. Aponta para Jesus. Versículo 26. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Aqui realmente nós vemos o propósito do ministério de João Batista. Era apontar para Jesus. Como ele mesmo disse, o importante é que ele cresça e eu diminua. Esse era o alvo de João Batista. Então, como nós vimos hoje, nesses primeiros 3 versículos aí, João Batista realmente cumpre a profecia de Malaquias. Ele é Elias no sentido daquele mensageiro, daquele arauto que anuncia a chegada do Messias. O próprio Jesus confirmou isso. João Batista não é Elias no sentido pessoal, no sentido dele ter descido do céu de novo, mas ele cumpre a profecia de Malaquias e ele então é esse profeta prometido ali no final do Antigo Testamento. Isso é importante para nós por quê? Porque se João Batista cumpre a profecia de Malaquias e anunciar a chegada do Messias, profecia de Malaquias, de Isaías, a de preparar o caminho, isso significa que Jesus realmente é o Messias. Como o próprio João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tudo isso foi cumprido por João Batista, então agora nós temos que responder a isso. Se realmente ele era o arauto e o mensageiro do rei, o rei chegou. E agora nós precisamos olhar para Jesus e falar, ele já é o meu rei. As profecias se cumpriram. O arauto veio, o Messias veio. Ele já é o meu rei, Jesus já é o meu rei. Ele já tirou os meus pecados. Porque, de fato, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu para me salvar. E João Batista testemunhou disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João Batista, esse mensageiro, pregou essa mensagem, eu já creio nessa mensagem? Eu já sou um crente? A minha expectativa é que todos aqui tenham respondido positivamente a essa pergunta. Crendo no testemunho de João Batista, crendo nesse arauto que preparou o caminho do Messias e crendo que Jesus é esse rei prometido que morreu pelos nossos pecados, cumprindo ali as profecias do Antigo Testamento no Novo Testamento. Certo, irmãos? Então nós vamos parar por aqui. Em outra ocasião, nós falamos ali um pouco de Apocalipse 11, porque é um texto que, para alguns, fala sobre Elias. Quando a gente fala de Apocalipse, geralmente os debates são um pouco mais acalorados, né? O pessoal fica mais animado. Então a gente vai falar um pouco disso na próxima ocasião.